Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 238 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 679, 680 e 681 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jus-operária brasileira a respeito dos tribunais regionais do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 679 da Consolidação das Leis do Trabalho, que aos tribunais regionais, não divididos em turmas, compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que trata o inciso 1º, a linha C do item 1, como os conflitos de jurisdição entre as turmas. Ora, o julgamento das matérias que refere o artigo anterior são todos aqueles que são da competência dos tribunais regionais do trabalho, que nós já estudamos nas nossas aulas anteriores. Com relação ao inciso 1º, a linha C do item 1 do artigo anterior, ou seja, o artigo 678, são aqueles que remetem aos recursos de multas estabelecidas pelas turmas. Portanto, compete o julgamento das matérias, à exceção dos recursos de multas estabelecidas pelas próprias turmas. Nesse sentido, defluido o artigo 679 consolidado, que aos tribunais regionais não divididos em turmas, e nós já estudamos que não há tribunais regionais atualmente que não são divididos em turmas. Portanto, aos tribunais regionais compete o julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, ou seja, ao artigo 678, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores, exceto naquela que se refere o inciso 1º, a linha C do item 1º daquele artigo, como também os conflitos de jurisdição entre as turmas. Portanto, os tribunais regionais não terão competência para julgar os recursos de multas estabelecidos pelas suas próprias turmas e nem também conflitos de jurisdição entre estas mesmas turmas. Fora isso, a competência dos tribunais regionais está estabelecida pelo artigo 678 consolidado, que nós já estudamos em nossas aulas anteriores. Nos diz o artigo 680 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete ainda aos tribunais regionais ou às suas turmas determinar às juntas e aos juízes de direito
a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. Lembramos aqui que as juntas de conciliação e julgamento foram extintas pela Emenda Constitucional número 24, de 10 de dezembro de 1999, e passou-se a utilizar a nomenclatura de vara do trabalho e que está sob o auspício de um juiz único. Então, portanto, compete ainda aos tribunais regionais ou às suas turmas determinar as varas do trabalho e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação. Nos diz ainda o artigo 680 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha B, que é competência dos tribunais regionais ou de suas turmas fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões. Portanto, compete aos tribunais regionais e às suas turmas determinar as varas do trabalho e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação, fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões, e nos diz ainda a linha C do artigo 680 consolidado, que compete aos tribunais regionais ou às suas turmas declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões. Nos alerta ainda o artigo 680 consolidado, que é competência dos tribunais regionais do trabalho julgar as suspeições arguídas contra seus membros e julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas e, portanto, a competência dos tribunais regionais ou de suas turmas encontra-se arregimentada no fato de determinar as varas do trabalho e aos juízes de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sob sua apreciação, fiscalizar o cumprimento de suas próprias decisões, situação lógica, porque o cumprimento de suas próprias decisões é sim de sua competência com relação às turmas e aos tribunais regionais do trabalho, declarar a nulidade dos atos praticados com infração de suas decisões, situação lógica, porque se a decisão foi exarada pelo próprio tribunal regional ou suas turmas, a declaração de nulidade dos atos praticados com infração às mesmas compete aos tribunais regionais ou mesmo à sua composição turmária. Nos diz o artigo 680 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência ainda dos tribunais regionais ou de suas turmas julgar as suspeições arguídas contra seus membros. Portanto, toda vez que um membro do Tribunal Regional do Trabalho for suspeito ou sobre ele estiver implementada uma arguição de suspeição, será do próprio Tribunal Regional ou de suas turmas a competência para declarar e julgar as suspeições arguídas contra seus membros.
Nos diz ainda o artigo 680 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha E, que é competência dos tribunais regionais ou de suas turmas, julgar restrições de competência que lhes forem opostas. Portanto, ao próprio tribunal regional caberá o julgamento das exceções de incompetência que lhe forem opostas. Nos diz ainda o artigo 680 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a competência dos tribunais regionais do trabalho ou de suas turmas, requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. Portanto, os tribunais regionais do trabalho ou as suas composições turmárias poderão requisitar às autoridades competentes as diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação. E ainda, não tendo a autoridade competente atendido a tais requisições, poderá o Tribunal Regional do Trabalho ou uma de suas turmas representar contra aquela autoridade que não atendeu a estas requisições. Nos diz ainda o artigo 680, dessa feita com relação à sua linha G, que é competência dos tribunais regionais do trabalho ou de suas turmas, exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atribuições que decorrerem de sua jurisdição. Portanto, havendo atribuições que decorrem da jurisdição dos tribunais regionais do trabalho ou mesmo de suas composições turmárias, o Tribunal Regional do Trabalho exercerá, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, assumindo as atribuições que decorrerem de sua jurisdição. Nos diz o artigo 681 da Consolidação das Leis do Trabalho que os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. Portanto, o artigo 681 da Consolidação das Leis do Trabalho nos anuncia que os presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais do trabalho tomarão posse perante esses mesmos respectivos tribunais. Entendemos ainda uma vez mais, antes de encerrarmos essa nossa aula de número 238, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que todas as análises que nós temos feito a respeito desses artigos seletistas nessas nossas aulas vêm a nos avivar ainda uma vez mais um entendimento de que estas atividades que estão insertas no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho não eram para figurar dentro deste compêndio de leis operárias, mas sim estarem acopladas a leis ordinárias, como a Lei de Organização da Magistratura Nacional, LOMAN, e também aos estatutos dos próprios tribunais, não havendo a mínima necessidade de que tais requisitos legais de atuação dos tribunais e das suas composições
estivessem incertos no corpus da consolidação das leis do trabalho. Nesse sentido, avivamos ainda mais o nosso entendimento de que a reforma trabalhista, que veio a lume através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu enorme possibilidade de enxugar o texto seletista e transformá-lo realmente num compêndio de leis especificamente destinada ao ambiente jusoperário brasileiro. No entanto, como já vimos em diversas vezes nessas nossas já 238 aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o legislador reformista perdeu enorme oportunidade de assim agir. Por outro lado, nos vem à mente o reforço da nossa tese da necessidade premente de que se efetue a organização de um código do trabalho e de um código de processo do trabalho para que, aparadas todas essas arestas legislativas, tenhamos a possibilidade de ter uma lei jusoperária tranquila, célere, precisa e sem que haja a insegurança jurídica que nós hoje temos evidenciada na vigência da consolidação das leis do trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 238 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar àqueles que ainda não o fizeram, ainda uma vez mais, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.